Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vamos para a próxima videoaula, segue a vinheta. Eu sou Heródoto, o pai da história. Acompanhe-me neste canal. Estou em Paris. Vamos conhecer o Museu do Louvre. Observe a Mona Lisa. Ela representa o Renascimento, com seu realismo, a profundidade e a essência da era. O tema da aula de hoje é Renascimento. Podemos compreender que o Renascimento surgiu no contexto da história no século XV e no século XVI. Naquela época, influenciou no pensamento político e nas questões sociais e econômicas, Surgiram também as universidades, a própria imprensa, naquele contexto histórico, O Renascimento foi baseado no rompimento com a relação que antes, daquela época, existia o heliocentrismo, Deus era o centro do universo. E o movimento renascentista chegou para romper com isso, com aquele contexto, Podemos falar, os homens daquela época inspiraram nas questões greco-romanas, em que a questão comercial influenciou bastante as ideias culturais. O heliocentrismo, antes outras pessoas questionavam que a Terra, antes outras pessoas questionavam a questão do planeta, sabiam, falavam em suas teses que o Sol era o centro do universo, só que muitos alegavam isso e foram queimados, Naquela época, principalmente eram chamados de hereges, Mas Nicolau Copérnico defendia que o Sol era o centro do universo, através do sistema, principalmente de translação, que nós estudamos hoje nas universidades, nas escolas. Eu sou Nicolau Copérnico. Os outros planetas do Sistema Solar orbitam em torno do Sol. Com a ascensão da burguesia, a desfragmentação do sistema medieval, o homem passou a ser mais racional, individualista e pensando em si mesmo e questionando as questões da própria igreja. As elites culturais foram formadas principalmente pela burguesia, pela nobreza daquela época, existiam muitos reinos, e pela corte. Os mecenatos, existiam pessoas burguesas que financiavam as artes, as pinturas, era uma forma de fazer suas representações, O Gutenberg foi um dos inventores da imprensa e principalmente, quando ele inventou a imprensa, começou a distribuir panfletos, facilitar o entendimento de algumas pessoas que tinham o interesse de estudar. Livros foram escritos, foram publicados, mas eram perseguidos principalmente pelas questões religiosas, principalmente por lado da Igreja Católica. Humanismo, o homem passando a ser o centro do poder. Eu sou Gutenberg. Ajudei a desenvolver a imprensa. As características do humanismo, rompendo com as questões da Idade Medieval, como nós já falamos, resgatando a antiguidade greco-romana, o espírito do livre-arbítrio, que foi questionado muito, principalmente na Grécia Antiga, a questão da democracia, as pessoas tinham sua liberdade, E a questão do livre-arbítrio, principalmente na Idade Média, foi muito censurado pela Igreja Católica. E a partir daquele contexto, o Renascimento já fazia críticas,
a questão do poder da própria igreja. O homem sendo o centro do poder, o antropocentrismo, o homem já rompia totalmente com o lado religioso. A razão passava a ser o centro do poder, centro das questões na época. O homem levava as coisas muito pelo lado crítico. O homem é o ser humano, né? Correto falar, né? Leonardo da Vinci representou bastante as questões no momento do Renascimento, simbolizando principalmente com a pintura do quadro da Mona Lisa. Meu nome é Mona Lisa. O Leonardo é meu mestre. Eu sou um dos quadros mais conhecidos do mundo. O que nós podemos compreender do Renascimento? Promoveu profunda transformação artística, cultural, intelectual. A razão, como nós já falamos, sobrepôs a questão religiosa, né? Rompendo com os laços medievais. Se você gostou da minha aula, curte. Se desejar, me segue. Essas são as referências da aula de hoje. Muito obrigado por assistir. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais fascinantes da história, o Renascimento. E olha, foi muito mais do que só uma explosão de arte, viu? Foi uma verdadeira revolução na mente, na forma de pensar. A gente vai ver como a humanidade parou de olhar só para cima, para Deus, e começou a olhar para si mesma, se enxergando como a medida de todas as coisas. Para a gente entender essa virada de chave monumental, nosso papo vai passar por 5 pontos, ok? Primeiro, a gente vai ver a revolução no pensamento que acendeu essa faísca. Depois, o despertar do humanismo e como o ser humano foi parar no centro de tudo. Aí, vamos entender como o conhecimento explodiu e espalhou essas ideias. E por fim, vamos amarrar tudo, vendo como o legado do Renascimento molda o mundo até hoje. Então vamos lá! Nossa história começa na Europa, ali pelos séculos XV e XVI. Era um tempo de uma renovação intensa, sabe? O palco estava sendo montado para uma das maiores reviravoltas intelectuais que o mundo já viu. E no coração dessa transformação toda, uma pergunta começou a ecoar. Uma pergunta, olha, bem radical para a época, que desafiava séculos de pensamento medieval. E se o ser humano, e não mais o divino, fosse a régua para medir e entender o universo? Mas essa pergunta não surgiu do nada, né? O cenário era perfeito. Pensa só. A economia crescendo, as cidades ficando maiores e mais importantes, e um monte de escolas e universidades pipocando por aí. Isso tudo criou um terreno super fértil para novas ideias não só nascerem, mas circularem como nunca antes. E o motor que ligou essa revolução toda foi o humanismo. Um movimento incrível que fez uma coisa curiosa. Olhou lá para trás, para a sabedoria da Grécia e Roma antigas, para conseguir construir um futuro completamente novo. Tá, mas o que era esse tal de humanismo na prática? Bem, não era só sobre ler uns textos antigos. Era uma rejeição bem direta aos valores da Idade Média. No lugar deles, o humanismo colocou o espírito crítico, a razão e, talvez o mais importante de tudo, a capacidade humana de escolher o próprio caminho, o famoso livre-arbítrio. E se a gente precisasse de uma imagem para resumir essa ideia, seria a Escola de Atenas, do Rafael. Isso aqui é muito mais que uma pintura, é quase um manifesto. A gente vê os pensadores do Renascimento se colocando ali lado a lado com os grandes filósofos da Antiguidade, como se dissessem, nós somos os herdeiros da razão. E de mãos dadas com o humanismo vem outra palavra-chave, antropocentrismo. E é aqui que o jogo vira de verdade. É a grande sacada de que o ser humano não é só um espectador passivo no plano de Deus, mas sim um agente ativo, um criador bem no centro do seu próprio universo. Pessoas como o Petrarca, um dos primeiros grandes humanistas, eram a cara desse ideal. Eles não eram só, guardiões de livros velhos. Eles dialogavam com a cultura clássica, sabe? Reinterpretavam tudo com as ferramentas da razão para criar um novo jeito de entender o mundo. Certo, já entendemos as ideias. Mas qual foi o impacto disso na vida real? Como é que o humanismo e o antropocentrismo juntos esculpiram um novo tipo de pessoa, um novo ideal de ser humano? Bom, as mudanças na sociedade deram um empurrãozinho e tanto. A ascensão da burguesia, aquela classe de comerciantes, de banqueiros, deu uma balançada na estrutura rígida da Idade Média. Essa galera valorizava outras coisas, a habilidade, o pragmatismo. E como era esse novo homem que surgiu daí? Bom, ele era individualista, mas num bom sentido, de focar nos seus talentos. Ele era racional e pragmático, ou seja, usava a lógica para resolver as coisas. E, acima de tudo, ele se via como um criador.
alguém capaz de transformar o mundo à sua volta. E, gente, não existe símbolo mais perfeito para tudo isso do que o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. É a síntese de tudo que a gente está falando. É o ser humano como a medida de todas as coisas, perfeitamente proporcional, racional, no centro de tudo. É o antropocentrismo desenhado, literalmente. Ok, ter ideias geniais é o primeiro passo, mas não adianta nada se elas ficam guardadas, certo? Como é que essa nova visão de mundo se espalhou tão rápido pela Europa? O primeiro fator foi uma tecnologia que, olha, mudou o jogo completamente. A imprensa de Gutenberg. Pensa na diferença. Antes, um livro era um artigo de luxo, raro, caro, copiado à mão. De repente, bum! Produção em massa. O conhecimento deixou de ser para poucos e as ideias começaram a viajar numa velocidade nunca antes vista. Outro motor importantíssimo foi o mecenato, ou seja, grana. Famílias muito ricas e poderosas, como os Medici, lá em Florença, investiram uma fortuna em arte e ciência. Esse apoio, esse patrocínio, deu a liberdade que gênios como Leonardo da Vinci precisavam para criar, para inovar. E a gente vê essa mudança até no tipo de livro que era impresso. Se antes a produção era quase toda de textos religiosos, aos poucos as obras humanistas, a literatura, os relatos de viagem, tudo isso foi ganhando espaço. Estava literalmente expandindo os horizontes das pessoas. Certo, chegamos na reta final. E aí, qual foi o saldo de toda essa agitação cultural e intelectual? Vamos amarrar as pontas e ver como, no fundo, o Renascimento ajudou a criar o nosso mundo moderno. O legado é imenso. O Renascimento valorizou o indivíduo, defendeu a razão, o pensamento crítico, rompeu contradições e, com isso, abriu caminho para a ciência moderna. Ele não só redefiniu a arte e a cultura, mas mudou o rumo da civilização ocidental, lançando as bases do mundo em que a gente vive hoje. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Toda essa nossa ênfase atual em realização pessoal, em inovação, em liberdade individual, será que tudo isso não é um eco direto daquela revolução mental mais de 500 anos atrás, quando a humanidade decidiu se colocar pela primeira vez no centro do universo?